Muito se fala sobre o efeito placebo, né? Muitas pesquisas já foram feitas em que, oferecendo a grupos distintos de pessoas que com uma determinada doença, por exemplo, você oferece o remédio verdadeiro com o princípio ativo a um grupo de pessoas e para o outro grupo de pessoas você simplesmente oferece uma pílula de açúcar, uma pílula de farinha, digamos assim. E em verdade é que não existe tanta diferença assim entre a cura nos dois momentos. Então, o simples fato de você achar que aquilo realmente irá te curar faz com que a cura, por vezes, seja viabilizada. Então, o que eu gostaria de falar hoje é sobre a nossa mente, que a nossa mente é um poderoso placebo, né? Então essa que é o que está por trás, na verdade, de todas essas experiências que são feitas pela ciência. A ciência já comprovou tudo isso. Então é importante você ter essa consciência de que é a sua mente que é o placebo, né? E para que você possa curar algo interno, a tendência é que você possa se utilizar também de coisas internas e não necessariamente do externo. Né? E não é uma questão de eliminar a medicina, eliminar os medicamentos, por vezes é preciso trabalhar em conjunto, mas ao mesmo tempo é importante você ter essa consciência de que a sua mente ela é extremamente poderosa, né? É a sua mente que cria a realidade e por vezes não é a realidade que cria a sua mente. Então, dentro de você existem muitos recursos, né? Nós somos um sistema complexo e muito bem elaborado, digamos assim, pela natureza. É como se nós fôssemos um bioma natural, né? Que se alimenta de si mesmo, né? Em termos de algumas possibilidades. É claro, nós precisamos do externo para nos alimentar também, mas muitas das questões elas podem ser resolvidas dentro de você, porque nós possuímos muitos recursos, muitas ferramentas mentais para que nós possamos organizar o nosso mundo interno. Por vezes nós criamos a doença, e isso de uma forma mental, que seria o efeito nocebo, né, que seria o contrário do placebo. Então também existe essa possibilidade de nós criarmos doenças, mas obviamente nós temos essa capacidade da cura também, né? Então, só que o tempo todo, né, se nós observarmos, o externo ele tenta vender a ideia de que nós somos frágeis, né, de que nós não somos capazes de resolver, de que nós não somos capazes de ser nada a não ser que nós tenhamos alguma coisa do externo. Então, o marketing faz isso muito bem, mesmo a medicina, por vezes, faz isso. Então, o tempo todo tentam nos vender a ideia de que nós somos frágeis, de que nós não conseguimos fazer muitas coisas que, na verdade, nós seríamos capazes de fazer, né? Então, isso é importante, você ter essa consciência, né? De que o tempo todo estão te vendendo a fragilidade, mas que, na verdade, você é muito mais forte do que isso, muito mais forte do que, por vezes, o externo diz que você é. Talvez você conheça pessoas que, por exemplo, se curaram de doenças, talvez você mesmo tenha se curado de alguma doença que a medicina chegou no seu limite. Por vezes, aquelas pessoas que os médicos mandam para casa porque já não tem mais solução e, de repente, a pessoa simplesmente se cura. A medicina não consegue alcançar isso, não consegue entender, não consegue dizer as razões, mas simplesmente acontece. E não é uma questão de milagre, mas muito mais de direcionamento de pensamento, de ter um propósito de pensamento, de ter algo a se buscar em relação ao futuro, por exemplo. O psicólogo, pensador, o Viktor Frankl, por exemplo, que ele passou por campo de concentração, e ele dizia que muitas das pessoas que sobreviveram ao campo de concentração,
é porque tinham algo a fazer no futuro. Então, quando você conversava com essas pessoas que sobreviveram, né, quando o Viktor Frankl conversava com essas pessoas, todas elas tinham estabelecido lá no campo de concentração uma ponte para o futuro. Então, de repente, o rapaz que pensava que ele gostaria de ser médico e ele seria médico em algum momento, a moça que deixou que foi separada de um namorado, por exemplo, e se imaginou casando com essa pessoa, tendo filhos, tendo família. Então, todas essas pessoas, normalmente, que sobreviveram, né, não, obviamente, aquelas que obrigatoriamente foram para as câmaras de gás, por exemplo, que aí realmente não teria o que fazer, mas as pessoas que sobreviveram simplesmente pelo fato de estar lá, porque muitas pessoas morreram de fome, enfim, de doenças e tudo mais. Mas aquelas pessoas que tinham algo forte dentro de si, que estabeleceram uma conexão em relação ao futuro, sobreviveram muito mais, conseguiram encontrar forças dentro de si para continuar vivendo, para continuar lutando, né? E estabelecer esse objetivo em relação ao futuro. Então, é como se eles tivessem esse efeito placebo dentro de si, né? Mesmo frente a um ambiente tão inóspito, tão difícil, tão desafiador, as pessoas se mantiveram vivas, né? De alguma forma. Então, isso é extremamente importante, você ensinar o seu corpo como você quer vê-lo em relação a futuro, né? Então, se você está com uma doença hoje, como você quer ver, em que momento você quer ver curado, né, dessa doença. Então, fazer o efeito placebo agir sobre você. Existem, por exemplo, mesmo no meu canal, as sessões de hipnose, de relaxamento e tudo mais, eu trabalho muito essa questão de empoderar a mente. Então, a hipnose acaba sendo muito, ela potencializa esse efeito placebo dentro de si, né? Porque aciona diferentes partes no seu cérebro, na sua mente, a trabalharem a seu favor. Então, simplesmente com palavras, né, a sua mente é capaz de se transformar, de acionar diferentes fontes curadoras dentro de si, para que esse efeito placebo realmente possa acontecer, né? Então a ideia é que você não espere que algo externo venha te salvar, venha te curar. Esse processo ele precisa acontecer dentro de si. E é claro que tão melhor você poder entender o porquê daquilo, né? O porquê que você está ansioso, o porquê do seu estresse, o porquê da sua síndrome do pânico, o porquê da sua depressão, o porquê do seu medo, da sua claustrofobia, do seu medo de altura. Então tudo isso é interessante você ter essa consciência e a partir dessa consciência, claro, você tomar as medidas cabíveis em termos de externo, se for a fonte geradora, se ela estiver no externo, mas para que a cura aconteça, para que a mudança aconteça, é algo que você precisa fazer dentro de si, né? Não que você não possa buscar a ajuda dos fármacos, não é isso, mas saiba que você tem muito mais poder do que talvez você imagina, quando você aciona esse efeito curador dentro de si. Então, nessa coisa de criar pontes para o futuro, é importante você já se sentir mesmo antes de ser. Então, não espere, por exemplo, a riqueza para se sentir rico, né? Não espere que um dia você vai a felicidade e se sinta feliz realmente no presente, né? Não espere o amor, por exemplo, para se perceber amado. Você pode amar a si mesmo, né? Então, seja você mesmo a razão daquilo que você quer para a sua vida, seja a riqueza, seja o amor, seja a felicidade, seja a tranquilidade, seja a harmonia. Então, seja você a fonte, né, dessa a fonte causadora daquilo que você quer para a sua vida, né? Seja mestre, né, digamos assim, da sua mente, do seu corpo, para que você tenha muito mais controle, né? E o foco ele precisa estar muito mais na saúde e não na doença. Então, de novo, aonde você coloca a sua atenção, coloca
o seu foco é lá que as coisas realmente acontecem. Então, se você focar na doença, a tendência é você gerar doenças. Se você foca na saúde, a tendência é focar na saúde, né? Então, e a mudança certamente na sua forma de pensar. Porque segundo a neurociência, em torno de 90% dos pensamentos que você tem todos os dias, eles são pensamentos relacionados ao passado, ou seja, pensamentos que já foram pensados de alguma forma. E apenas 10%, 15% são pensamentos novos. Né? Então você por quê? Como até já falei em outros vídeos, a nossa mente trabalha por protocolos, né? Ela fica repetindo protocolos. Então, a tendência é que o seu presente seja uma repetição das coisas que você já fez no passado. E para que isso seja alterado, você precisa começar a pensar de uma forma diferente. Primeiro você tem que ter consciência de que a sua mente está rodando um protocolo. E um exercício interessante é, quando você acordar pela manhã, você realmente fazer essa autorreflexão e essa projeção de como você quer que o seu dia seja, que tipo de homem você quer ser hoje, que tipo de mulher você quer ser hoje, que tipo de comportamentos, né? Então, na medida em que você vai mudando os seus pensamentos, você começa a mudar os seus sentimentos. Na medida que você muda os seus sentimentos, você muda os seus comportamentos. Quando você muda os seus comportamentos, você muda os seus hábitos. E aí vira um ciclo virtuoso de mudança, de fazer algo diferente. Então, isso é extremamente importante, você ter toda essa consciência de que tipo de pensamentos você vai alimentar todos os dias para que você chegue aonde você deseja chegar. Né? Aí sim você vai conseguir ativar esse efeito placebo dentro de si todos os dias, para que você comece a alcançar lugares que você ainda não alcançou e estabelecer os seus objetivos para ter aquilo que você deseja ter em relação ao futuro, mas já fazendo isso no seu presente. Então, mesmo que você não tenha aquilo no seu presente, se imagine tendo, porque em algum momento isso vai se tornar realidade. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Confie mais na sua mente, confie mais no seu corpo e torne a sua mente alguém aliado a você, né? Quando você faz isso, obviamente você nunca vai se sentir sozinho, você sempre vai ter um suporte de si mesmo para as diferentes questões que acontecerem no seu dia a dia.